Olá, gente! Eu me chamo Bruna Façanha e eu, junto com Rony Almeida, desenvolvemos um trabalho intitulado Diversidade de moscas califorídeas, Diptera califóride, ao longo da decomposição de uma carcaça de porco em uma área de floresta amazônica. A entomologia forense é a ciência que utiliza os insetos e outros artrópodes para elucidar questões criminais, a partir do processo de decomposição do cadáver. E essa decomposição é um processo contínuo, e que pode ser dividido por estágios, e que cada estágio desse vai apresentar uma fauna característica. Nós sabemos que as moscas da família Carifoide são os primeiros insetos a chegarem na cena de um crime. E essas moscas califórides são essas moscas conhecidas popularmente como moscas varejeiras, que são essas verdinhas que a gente costuma ver por aí. E bem, a gente já sabe também que essa diversidade de moscas ela muda ao longo do tempo de decomposição de uma carcaça, de um cadáver. Onde, a partir do momento em que esse processo de decomposição for ocorrendo, o número de indivíduos e o número de espécies de moscas da família Califóride nessa carcaça vão mudando e vão variando. E hoje existe a grande necessidade de saber como e quando isso ocorre, para que assim a gente consiga entender as preferências e as especificidades dessas espécies e ainda conseguir elucidar de maneira mais eficaz as questões criminais. Por isso, o objetivo desse trabalho é entender a variação dessa comunidade de moscas califórides durante o processo de decomposição de uma carcaça de porco em uma área de floresta amazônica, visualizando como a abundância, a riqueza e a composição dessas espécies vão variar ao longo dos dias e em cada fase dessa de decomposição que vai passar essa carcaça. Para isso, nós realizamos um experimento no ano de 2016 na ilha de Santana, no município de Santana, pertencente ao estado do Amapá, onde nós utilizamos uma carcaça de porco de aproximadamente 12 quilos como isca. Nós utilizamos o porco porque, segundo a literatura, é o modelo experimental que melhor se assemelha ao humano, devido à flora intestinal, aos orifícios e à quantidade de pelos no corpo. Nós colocamos essa carcaça em contato direto com o solo da floresta e acima deles nós colocamos uma grade para impedir a entrada de animais de porte maior para afetar, os nossos resultados e facilitar somente a entrada dos insetos pelos buraquinhos do arame. Acima dessa grade, nós colocamos uma armadilha do tipo Shannon, que é para então capturar e deixar preso esses insetos que visitaram ali o ambiente. Esse trabalho, no ano em que foi realizado, passou pelo CISBio e pelo Comitê de Ética da própria universidade em que foi realizado. Como resultado, nós identificamos que a carcaça demorou 16 dias para se decompor e passou por 5 fases de decomposição. A fase fresca, a fase de coloração e a fase gasosa, que neste caso aconteceram simultaneamente, a fase colicoativa e a fase de esqueletização. Quanto à abundância dos califorídeos, nós identificamos 633 califorídeos na carcaça. E nós identificamos também que nos 4 primeiros dias, nós já tínhamos coletado um total de 79% de toda a comunidade coletada até o final do nosso experimento. Identificamos também que aqui, no 4º dia, nós coletamos o maior número de indivíduos, do processo de decomposição, e a partir desse 4º dia, houve uma queda muito brusca de indivíduos, que depois não passou de 50 indivíduos, por dia, até chegar a 0. Bom, já aqui, quanto à riqueza de califorídeos, nós identificamos que também no 4º dia, nós já tínhamos coletado todas as espécies coletadas ao longo do experimento, que totalizaram em 10. Nós identificamos que aqui, no 6º dia, a partir do 4º dia até o 6º dia, houve uma redução muito brusca da riqueza de espécies, decaindo a 3 espécies aí coletadas. Depois nós identificamos que no 7º dia, essa riqueza de espécies já apresentou um pico de 7 espécies, dando início à fase de esqueletização aí. Em seguida, nós identificamos um outro pico já no 11º dia, com 6 espécies identificadas, e depois disso já decaindo até chegar a 0 espécies. Quanto à composição
de espécies na carcaça, nós fizemos uma PCOA aí para associar as espécies a essas fases de decomposição, e ela explicou 78,853% na variação dos nossos dados, onde demonstrou que a composição das espécies ela ficou distante principalmente no terceiro dia. Então, aqui nos 3 primeiros dias, nós temos essas espécies aqui muito associadas à fase de coloração gasosa e aos 2 primeiros dias de fase colicoativa. Depois a gente vai vendo que as espécies vão se afastando um pouco. Por exemplo, Paralucilia paraensis, Cochlamium monivorox e o gênero Paralucilia já estavam se afastando mais, se associando mais ao terceiro dia da fase colicoativa. Já a espécie Chloropocta dioidea, ela já foi mais específica e se associou à fase específica de esqueletização. Com isso, nós concluímos que esse processo, essa diversidade de moscas califórias nesse processo de decomposição, ela varia de uma maneira que, nos 4 primeiros dias de decomposição, nós coletamos o total da comunidade, e que em seguida já vão ter poucos ou nenhum indivíduo na carcaça. E ainda que algumas dessas espécies de califorídeos, elas acabam visitando a carcaça porque elas estão mais associadas a uma fase de decomposição ou ainda a algum dia específico desse processo de decomposição da carcaça. Eu gostaria de agradecer ao CEBITA, à Universidade Federal de Sergipe e ao Departamento de Biociências pela oportunidade de mostrar e de divulgar essa ciência. Eu gostaria de agradecer também à Universidade Federal do Amapá e ao CNPq, que foram os órgãos responsáveis para a realização desse experimento. E muito obrigada a todos pela atenção.